Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar o novo capítulo. Essa semana ainda, sem falta, eu vou postar a lista de interferência, tá? E a gente vai marcar uma aula de dúvidas, um plantão de dúvidas, para vocês entrarem, tirar dúvida. A gente vai ter que acelerar um pouquinho nesse final para conseguir, pelo menos, passar pelos pontos principais. Então, depois dessa parte de difração, a gente vai falar sobre relatividade e um pouco de mecânica quântica também, os fundamentos principais, tá bom? Que é a finalização da disciplina. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a difração. Então, o fenômeno da difração é um fenômeno bastante conhecido, tá? Que nada mais é do que a capacidade que as ondas possuem de contornar obstáculos, tá? Então, por exemplo, você está falando dentro de um quarto e outra pessoa escuta fora do quarto. Isso ocorre por um fato simples. O som que está sendo emitido pela sua boca, ele logicamente vai para todos os cantos dentro desse quarto, mas se existem algumas frestas nas portas ou na janela, por exemplo, o som ele vai ter a capacidade de contornar esse obstáculo. A luz, o comportamento ondulatório da luz, ele também possui essa capacidade de contornar obstáculos. Então a difração nada mais é do que a capacidade que as ondas possuem de contornar obstáculos, tá? Vocês vão ver uma ilustração daqui a pouquinho. Então essa primeira aula é uma aula inicial para a gente começar o assunto. Então, para começo de conversa, a gente vai falar sobre difração de Fresnel e difração de Fraunhofer. Então esses nomes bonitos aí, na verdade, são nomes de dois físicos, tá? E na verdade, é o mesmo fenômeno, são os mesmos fenômenos que ocorrem, não são difrações diferentes, mas nesses dois experimentos existe uma diferença significativa. Na difração de Fresnel, a fonte, o que a gente está considerando, tá? Só para ilustrar para vocês verem. Você tem uma fonte luminosa aqui, certo? Tá? Você tem um que a gente chama aqui de obstáculo. Você tem um obstáculo aqui, certo? E você tem um anteparo aqui no final, tá? Então, a difração de Fresnel, ela é uma difração que leva em consideração essas distâncias aqui, essa distância, D1 e D2, para Fresnel, D1 e D2 são pequenas, certo? E para Fraunhofer, D1 e D2 são grandes. Professor, para que isso serve? Vocês vão ver na próxima aula, tá? Não se preocupem. Pois bem, então, o que é a difração, né? O que é a difração? Essa figura aqui ela é bem ilustrativa e ela mostra bem como se comporta a difração, né? Suponha que eu tenho um feixe luminoso, certo? Sendo emitido e ele chega a um obstáculo que tem uma fenda, né? É uma placa metálica, fosca, e tem uma fenda aí no meio, certo? O que a gente esperaria se isso fosse... Deixa eu ver um exemplo. Se isso fosse, por exemplo, um jato de água. Bom, se for um jato de água ou algo assim, o que ia acontecer? A princípio, o jato de água ia parar aqui, certo? Nos lugares onde tem essa placa de metal e ia passar só aqui no meio, certo? Ia passar só aqui onde tem a fenda. Resultado, ia molhar só aqui, certo? É lógico que a água ia escorrer, etc. Talvez a água não seja o melhor exemplo, mas
Vocês entenderam a ideia. Só que não é isso que acontece, tá? Quando a luz passa por uma fenda simples, o que acontece? São criadas figuras de difração ou franjas clara e escura, clara, escura, clara, escura, clara, escura, certo? A gente já viu isso em algum lugar, né? Onde foi que a gente viu isso, professor? Nas franjas de interferência. Certo? Tá bom? Então, a difração, de novo, nada mais é do que a capacidade que os corpos, que as ondas possuem de contornar objetos, certo? E nessa primeira aula, nessa aula introdutória, nós vemos a difração produzida por uma fenda simples, tá? Então ela produz figuras de difração que lembram muito as figuras de interferência, tá? E a gente vai falar por que disso na próxima aula, certo? E eu acho que é isso, porque se a gente começar a falar sobre outras coisas, essa aula vai se estender muito, tá? Então já dei uma pesquisada bastante nessa parte de difração e em possíveis aplicações para fazer um relatório bem bacana dessa aula, tá bom? De novo, essa semana eu vou postar a lista de exercícios. O último capítulo lá atrás eu não postei lista, então talvez a gente pegue o capítulo de interferência e mais algumas poucas questões do capítulo anterior, tá bom? Mas vamos tentar acelerar agora no final. Então, nessa primeira aula é isso. Essa semana eu vou postar 2 ou 3 aulas. E obrigado pela atenção de sempre. Até a próxima.